E a agroindústria brasileira registrou em agosto a terceira queda consecutiva na produção, com um recuo de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com a economista da FGV Agro, Carla Bene, que já está aqui com a gente. Carla, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela disponibilidade, Carla. Começa explicando para a gente, então, sobre essa terceira queda consecutiva na produção da agroindústria. Estamos falando aí de uma desaceleração pontual ou de uma tendência mais preocupante para o setor? Olha, essa é uma tendência, Carolina, pelo seguinte, na verdade, a nossa conversa de trás para frente. Como nós estamos com uma taxa de juros muito elevada há muito tempo, a gente não pode esquecer que a Selic está em 15%. Há todo um reflexo disso para o mercado de crédito. Então, esse cenário, ele se mantém até o final do ano, não há uma perspectiva de que a gente comece um processo de redução da taxa de juros. Eu até tenho aqui algumas das particulares que talvez na última reunião do ano a gente possa ter uma redução, mas nada que vai impactar seriamente na questão do custo do dinheiro. O custo do dinheiro no Brasil está muito caro. Então, essa questão, ela se mantém, o que é algo que a gente precisa realmente ficar de olho. Outra questão são, aí sim a gente entra propriamente na pesquisa, no trabalho, pensa até na questão das tarifas do Trump, que por incrível não são a resposta para essa queda, né? Ou seja, esse processo não teve essa afetação que se imaginava, e nem a gripe aviária. Olha que interessante, porque a produção de aves e carnes, ela se elevou dentro do índice. E quais segmentos, da agroindústria sentiram mais esse recuo? Há produtos ou regiões que conseguiram se manter mais estáveis, mesmo com um cenário adverso? Então, dentro desse cenário, a gente acaba separando um pouco. Então, por exemplo, produção de sucos, isso daí deu uma reduzida, sucos concentrados. A parte de produção de alimentos vegetais, nós também tivemos uma queda. Por um outro lado, a parte de carnes, ela se elevou, então você não teve aquele impacto que a gente imaginava. Por isso que é muito interessante a gente fazer essas análises depois daquelas grandes notícias, sabe, Carolina? Porque a gente no noticiário, no dia a dia, fica muito no curtíssimo prazo. Então a gente precisa pegar um trimestre depois e fazer uma análise aqui, digamos, para trás. Então, alguns segmentos você teve movimento, mas você teve uma grande queda na parte de bebidas e também uma grande queda de o biocombustível. Então, a parte do etanol, nós tivemos uma queda. Então, esses daí são alguns movimentos principais que a gente precisa pensar agora com as novas rodadas de negociações entre Brasil e Estados Unidos, se algumas reduções forem feitas nas tarifas de importação, se a gente pode melhorar o fluxo. Então, esse daí é a questão central. Além da taxa de juros, ver como vai ficar o cenário externo. De que forma, fatores como custos, insumos, clima, demanda, enfim, influenciaram esse resultado? Olha, são vários fatores realmente. Nós temos a questão sempre do clima, essa é uma questão importantíssima, porque ela afeta as culturas em fases diferentes, né? Então, às vezes chove na hora que não é para chover, ou acaba tendo uma seca numa hora que não é para ter, isso acaba prejudicando o ciclo específico da cultura, onde você passa a ter um produto com menor qualidade. Aí o mercado já acaba sentindo. E nós também temos sempre essa questão da demanda. A gente precisa tomar um pouco de cuidado no Brasil, porque nós estamos com uma inadimplência muito elevada, decorrente também dessa taxa de juros. Então, digamos assim, o bolso das famílias acaba ficando menor, mais restrito, já com o endividamento elevado, e também por parte das empresas, quando elas querem pegar um financiamento para crescer, por exemplo, para se desenvolver, esse também tem um custo. Então, isso daí acaba dando esse desequilíbrio, digamos assim, que a gente espera também que vai fazer essa manutenção. É o objetivo, Carolina, do Banco Central, reduzir a atividade
da economia, e ele está conseguindo também. Pensando aí nos próximos meses, tem expectativa de recuperação? Quais indicadores o produtor e o industrial devem acompanhar de perto, né, agora no fim do ano? Então, esse primeiro ponto é saber se a gente realmente vai continuar com esse patamar de taxa de juros. Essa é a primeira questão, porque além disso, os bancos eles estão mais restritivos no crédito. Então você até tem crédito disponível, mas acontece que quando a empresa vai solicitar, a linha de risco de crédito do banco subiu. Então você tem sim vários produtores que não estão conseguindo acesso a empréstimos, não porque a linha não exista, mas porque o banco passou a fazer um processo restritivo. Então, isso daqui é um ponto importante. E outro que a gente vai precisar acompanhar de perto são as negociações Brasil-Estados Unidos para alguns itens específicos. Por exemplo, o setor de pescados é o setor que foi, por exemplo, mais afetado, porque ele tem particularidades. Então, nas particularidades de produção que são destinadas ao mercado americano, se você tiver queda desse imposto de importação, o fluxo melhora. Então, esses movimentos agora mais pontuais por setor, realmente isso daí a gente vai ter que acompanhar, e cada um no seu setor específico. E Carla, agora olhando para 2026, né? O que pode ser feito em termos aí de política pública, de crédito, inovação, para fortalecer a agroindústria brasileira e evitar novas quedas na produção? Olha, essa questão ela é muito interessante porque são várias possibilidades de políticas, desde políticas específicas para irrigação, por exemplo, já que nós temos uma constante com as questões ambientais, por exemplo, e não se espera redução nessa área, né? Então, as políticas públicas, não só a complementariedade, por exemplo, de um plano safra, mas outras políticas específicas para que o produtor tenha mais segurança no processo dele, para a estrutura de seguros, isso daí é importante. Agora a gente também precisa ver a questão orçamentária. É aqui o grande ponto, porque a própria regra fiscal acaba colocando um limite para que você possa fazer investimentos. Então, isso daí é algo muito importante que a gente precisa acompanhar. Todas as vezes que a gente escuta que precisamos fazer cortes no setor público, a gente acaba cortando investimentos, e é aqui que acaba voltando o assunto para a sua pergunta. Então, isso é algo para o ano que vem importante. Ano que vem é um ano que a gente vai ter outras movimentações, porque todo ano eleitoral a gente tem alguns planos específicos, alguns produtos, digamos assim, que acabam sendo lançados por causa do ano eleitoral, e a gente precisa ver como que isso vai afetar especificamente o setor agro. Maravilha, Carla Bene, economista da FGV Agro, obrigada pela participação, pelas informações, viu? Obrigada, um abraço, Tchau, até. tchau.